Oferece oportunidades únicas. Você escolhe se você quer ver o lado bom ou se você se tornar vítima. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai viver a sua dor e ninguém vai colher os frutos da sua semente. Somente você. É com esta mensagem que inicio o nosso 21º dia falando sobre o luto. Viver esta possibilidade e essa experiência. Uma coisa é certa, um dia todos nós vamos viver e passar por esse processo. A diferença entre uma pessoa e outra é como vai lidar com o processo de luto. Bom dia, minha linda, seja bem-vinda! Nossa amiga lá de Itajaí, a Márcia, seja bem-vinda também. Vamos fazer desta manhã uma manhã incrível. Não importa se você acordou feliz, se você acordou triste, se você acordou de susto, se você acordou, o importante é que você acordou. Todos os dias são iguais. As 24 horas para todas as pessoas têm a mesma quantidade de segundos, minutos e horas. O que muda então de pessoa para pessoa? É como ela vive essas 24 horas. E isso referencia como ela vai viver um processo de luto. A forma como você lida todos os dias com o seu dia, com os seus problemas, com as suas dificuldades, a mesma forma você vai viver. E por incrível que pareça, o universo realmente é fabuloso. Comecei as aulas na faculdade e a primeira disciplina a ser cursada, tanatologia. Você já ouviu falar sobre tanatologia? O que é tanatologia? É o estudo da morte. E eu dizia para a professora, meu Deus, será que eu vou dar conta dessa disciplina nesse processo, nessa fase da minha vida, onde eu estou vivendo um processo de luto? Há 20 dias, há 21 dias? Será que é possível enfrentar e olhar para a morte com os olhos que ela espera? Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. E o incrível mesmo é que a professora fez uma pergunta que foi uma reflexologia sobre a nossa morte. Não é só sobre o morrer para as pessoas ao nosso lado ou para as pessoas que estão distantes de nós, e sim sobre nós, sobre a nossa morte. Nós estamos preparados ou estamos nos preparando para enfrentar este dia na nossa vida? Nós vivemos conscientes de que um dia isto vai acontecer ou nós fugimos dela? Eu me lembrava da frase da minha irmã, quando ela descobriu a doença. Mas eu não quero morrer. E diante de todo esse processo do luto que a gente viveu, de antecipação, porque aí existem vários tipos de luto. Isso eu vou falar amanhã, sobre os vários tipos de luto que existem. E nós vivemos um deles, que foi o da antecipação. Então, a partir de hoje, eu vou trazer todos os dias um tipo de luto. E este luto, ele tem que ser vivido não pela perda de um ente querido, e sim em qualquer perda que você enfrentar na vida. E hoje eu vou falar sobre o luto de antecipação. O que é o luto de antecipação? É quando você sabe que o ente querido da sua família está doente e que não tem cura. E que em algum dia ele vai partir. Ele vai fazer a passagem. Como dizia-se no hospital. No hospital não se falava sobre morte, se falava a palavra passagem. E aí esta passagem na perda é um dia em que a gente não espera. A gente sabe que vai acontecer, mas a gente não espera. Então a gente sofre um luto por antecipação, que é o chamado como luto em vida. Mas este luto de antecipação não é só sobre a doença de alguém. É sobre um processo de separação.
Na separação existem dois tipos de luto. O que pede a separação, ele sofre o luto por antecipação. O dia da separação é apenas a ação de dividir o casamento. E cada um segue o seu caminho. Mas a pessoa que pede a separação, ela sofre este luto por antecipação. Aí vem as pessoas e dizem, mas aquela pessoa se separou, ela não sofreu nada, porque foi ela que pediu a separação. Quem disse? A decisão do pedido de separação é apenas a gota que faltava para encher o copo. Porque o copo já estava cheio. E ele foi enchendo. E nesse tempo em que esse copo foi enchendo, é que houve o luto de antecipação. O sofrimento da antecipação. Porque ninguém, gente, ninguém, e eu quero que você traga para mim aqui, alguém que chegou da noite pro dia e disse, eu vou me separar. Eu quero me separar de você. Isso não existe. Porque muito antes de sair a frase eu quero me separar, ou eu vou me separar, ou vamos nos separar, isso aconteceu aqui, ó, muito tempo. E este sofrimento, ele é agonizante. Às vezes, muito mais agonizante do que para a pessoa que levou como surpresa este pedido de separação. O que acontece aqui, na vida das pessoas, ninguém sabe. E o processo de luto pode ser do mesmo acidente, como você falávamos ontem, dos desastres, né? As pessoas, elas enfrentam situações diferentes, porque houve sensações, vivências, experiências diferentes. Quando eu venho aqui, gente, falar sobre o processo de luto que eu estou vivendo em relação à minha irmã, aí a Luz aqui só escreve para mim se você tá me ouvindo, se você tá tudo ok. Para você que chegou aqui, me diga se tá ok a imagem, porque saiu a Luz aqui, tô com os dados móveis. Então, gente, o processo de luto, dá para ouvir? Beleza. Se falhar um pouco é porque tá, beleza. É porque eu estou usando os dados móveis. Então, se falhar um pouco, saiu a energia aqui, ficou até escuro um pouco. Mas vamos continuar. O que acontece? Obrigada, Rafaela. Obrigada, a Lilian. O que acontece nesse processo de luto quando há amor? Gente, no meu processo, a gente viveu todo o amor possível. É doloroso, é sofrido. Mas eu consigo aqui falar sobre, sem ter que ficar chorando, porque eu sinto no meu coração uma gratidão. Então, eu chego a arrepiar aqui, ó. Quando eu me lembro, eu sinto uma gratidão pela oportunidade de ter vivido 47 anos com a minha irmã. Das lembranças, das histórias que a gente viveu, da briga que a gente teve por uma banana, do tempo em que a gente ia para a escola, do tempo em que ela dizia, Lenice, por favor, vai comigo no baile, porque senão a mãe não me deixa ir. E eu não gostava de ir. Eu não gostava de sair para ir em festa de adolescente, porque eu queria estudar. Só que ela era a irmã, que as outras irmãs já tinham saído de casa, e ela era a irmã que estava em casa. E ela dizia, Nice, vamos, Nice, por favor. Eu faço tudo o que você quiser, mas vamos comigo. E aí, às vezes, eu cedia, às vezes ela cedia, e a gente tinha esse acordo. Quando ela ia para a faculdade, ela disse, Nice, me empresta aquele teu tênis. E são lembranças da nossa adolescência. Bom dia, Alessandra, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Estou muito grata por poder compartilhar este processo e de falar sobre o luto por antecipação. A gente sofreu muito desde o dia em que veio a notícia. Meu esposo faleceu no dia 24 de julho e no dia 10 de agosto ela veio com o diagnóstico
que ela tinha um câncer. Ela descobriu que tinha um nódulo e foi fazer os exames. E ela dizia, Nícia, eu acho que eu tenho um nódulo aqui. Me ajuda a acreditar que não é um câncer. E nós duas chorávamos juntas. Eu não sabia se eu chorava por quem tinha partido, que eu recém tinha perdido, se eu chorava o luto de quem tinha partido, ou se eu ia chorar o luto da antecipação, porque eu podia perder mais alguém. Foram 3 anos de muita dor, de muito medo e de muita incerteza. Quando eu me lembro, chega a me dar um nó no estômago. É doloroso. Foi doloroso. E a frase, eu não quero morrer, eu não estou pronta, não estou preparada para morrer, eu não posso morrer, eu tenho os meus filhos. E a gente chorava. E eu tinha que consolar ela e ela me consolava e eu não sabia quem consolava quem naquela hora. E quando veio a confirmação, que eram 2 nódulos, não era só um. O segundo era do primeiro, ou ele era um novo câncer. Nós vivemos dias de muita angústia. O nosso processo ele foi agonizante. Ó, voltou a luz. O nosso processo ele foi doloroso. Se hoje eu venho aqui falar com naturalidade, eu já chorei muito. E é natural você chorar porque a dor, ela provoca a lágrima. É a forma de você lavar e limpar a tua dor, é através da lágrima. Eu digo, outro dia nós falávamos, eu e a minha irmã, acho que o meu poço já secou. O meu poço de lágrimas já secou. Porque a gente viveu todas as fases desse processo do câncer dela. Bom dia, Hilda, seja bem-vinda. Então, nesse processo nosso de luto, a gente viveu todos os momentos. A gente viveu os momentos de oração, os momentos de pedir o milagre. Nós vivemos à espera de um milagre. O primeiro tratamento, as conquistas a cada volta da quimioterapia. A gente celebrou a última. E eu dizia, visualiza como se fosse a última hoje. Visualiza celebrando, todos os dias era a última. Cada vez que voltava da quimioterapia, tinha vezes que ela voltava da quimioterapia e ela ia para uma festa, porque a vida é uma festa. Bom dia, Yara, seja bem-vinda. E o dia em que voltou o câncer com metástase no fígado, e a gente foi para o médico e eu fui com ela. E eu lá no hospital pedi para o médico se fosse a sua filha, o que o senhor faria? E ele dizia quimioterapia amanhã. E ele deixou tudo pronto. E eu sentada na sala de espera com ela. Eu precisava vir até a minha cidade dirigindo, porque só estava eu e ela. Eu não sabia se eu ia dirigir no meio da estrada ou se eu parava para acolher a dor que ela estava sentindo. E acolher a minha dor, porque a metástase era um sinal de que o quadro não era bom. Então a gente estava sofrendo por antecipação. Nós ficamos 3 anos sofrendo um luto por antecipação. Mas o dia da metástase, quando ela recebeu a notícia que ela fez o exame, e ela só dizia, Lenice, você me avisou. Porque eu sabia que o remédio tinha os efeitos colaterais, que era mudar a doença de lugar. E eu dizia para ela, se você não curar a tua alma, se você não se perdoar, não é perdoar os outros. Eu vejo tantos vídeos, tantas pessoas falando sobre perdão. Você tem que perdoar os seus pais, você tem que perdoar o seu marido, você tem que perdoar o abusador, você tem que você tem que perdoar a pessoa que te fez mal. Mentira! Ela nem sabe, ela nem se lembra de você. Você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar. E se você não se der o perdão, é para você o perdão.
Porque o perdão está aqui. Está aqui. Não existe outro. Não existe pai, não existe mãe, não existe marido, não existe filho, não existe ninguém. Quando você está na sua cama, deitada no seu travesseiro, só existe você. Então pare de mentir para si mesmo e enganar a si mesmo para você adoecer. A sua doença tem uma causa e se você não olhar para a causa da sua doença, você vai embora. E eu dizia para ela, você vai embora. E quando ela chegava em casa, ela se preocupava com os objetos que estavam fora do lugar. E eu disse, um dia você vai embora. Para de se preocupar com isso. E ela me disse, então tu acha que eu vou morrer? Processo de perdão não é sobre o outro. Eu cheguei aqui de manhã, as crianças ficaram acordadas até mais tarde, tem uma bacia em cima da mesa onde eu vou tomar café, eu vou lá e tiro, pronto, arruma a mesa pra mim. O meu esposo chegava em casa e deixava o calçado na porta. Ele chegou em casa cansado do trabalho, tinha a cabeça cheia. Eu vou lá e recolho, eu levo na lavanderia, lavo se deu, se não deu, eu lavo amanhã. Pra que brigar por pequenas coisas? Você só se adoece. Comece a ter uma vida extraordinária sem mudar nada ao seu redor. Você não tem problema nenhum. Você se queixa, você conta discurso, você descreve problemas, você não tem problema nenhum. O problema é quem não tem vida. Porque o resto tudo se resolve. Ou você vai pagar um valor X para resolver aquele problema, mas é dinheiro. Trabalhe horas a mais, busque um emprego extra, busque uma renda extra, resolve. Você só não resolve os teus problemas que você acha que são problemas que não quer. E você não se perdoa. Enquanto você não se perdoar por não ser melhor, por não ser uma pessoa melhor, por você não aceitar que o problema não é o outro, porque é mais fácil culpar os pais. Se os teus pais não te deram uma vida que você sonhou, por que você não se deu ainda? Não espere do seu marido uma joia, vai lá e compra. Trabalhe para comprar. Ai, mas o meu marido não me dá presente. Vai lá e se compra. Não espere dos outros. Eles estão preocupados com a sua doença emocional, mental, física. Tá todo mundo preocupado com si mesmo. Ninguém enxerga você. Agora, se nem você não se enxerga, você vai adoecer. E não adianta ir numa loja comprar joias, colocar um monte de quitutes, se embelezar, se aqui dentro você está dilacerado. Você está provando o quê para quem? Ai, bom dia, tudo bem? Ai, meu Deus, a minha vida tá um desastre. Assim no espelho, assim nos vídeos, assim lá fora. E quando está sozinho, deitado no travesseiro, você não consegue dormir. Para quem? Você está mentindo para quem? O sofrimento, a dor, o luto por antecipação, você está vivendo todos os dias por não viver a vida que você merece ou a vida que você nasceu para viver. Você está vivendo um luto por antecipação porque o teu sofrimento, a tua angústia, a tua agonia é o teu sofrimento, é o teu luto. Luto não é só sobre a perda de alguém. Luto é um processo de perda. Perda do emprego, perda de uma amizade, perda de um amigo, perda do namorado, perda do relacionamento, perda de dinheiro, um carro que bateu, um celular que quebrou. É perda. Um anel que você perdeu. É perda. Luto é o processo que você lida com a perda. E quando você não sabe lidar com a perda de um celular que você perdeu, você imagine você perder um ente querido. Como que você vai lidar? Comece a se perdoar por você não se dar a vida que você merece se dar. Porque você está esperando do teu cônjuge o amor, um elogio. Você está esperando do seu chefe um elogio pelo trabalho que você fez. Adulto não precisa de elogio. Cresça e apareça é uma frase linda. Tem muito adulto, como falávamos na live, na aula ontem, tem muito adulto com 5 anos de idade, esperando um elogio, esperando um carinho,
esperando dinheiro porque ninguém me dá dinheiro. Nunca ninguém me dá nada. Adulto não precisa que dê nada. Adulto vai buscar. Ah, ninguém me serve um café. Ninguém faz um café da manhã lindo para mim. Ninguém me leva para jantar. Se leve para jantar, faça um jantar com você mesmo. Experimente sair num restaurante você sozinho. Jantar e sentir a sua companhia. Comece a se dar valor. Ninguém te valoriza. Mentira! Você que não se valoriza, os outros só fazem como você faz. A partir do momento em que você se valorizar, em que você entender que você pode dar mais, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, se você sofre o luto por antecipação por você não ser o empregado que você poderia ser, você sofre um luto por antecipação pelo cônjuge que você não é, mas que você poderia ser. Imagine o seu relacionamento se você for um adulto que serve, sem esperar nada em troca, que apoia o seu cônjuge, sem esperar a ajuda dele em outro momento, onde você se doa com amor, sem dizer assim, cansei de fazer porque nunca me fez nada. Criança, atitude infantil. Ah, eu sempre faço um jantar pro meu esposo, mas ele nunca fez um para mim. Tá, e daí? Ele está trabalhando, provendo alimento para que você possa comprar os mantimentos e fazer o jantar. O problema dos casamentos é que é meu dinheiro, teu dinheiro. Esse mês você paga a água, mês que vem eu pago. Como é que vai dar certo? Não existe casamento. Existem dois amigos que dormem juntos. Dois colegas que dividem o mesmo teto. Sim, porque se dividem o dinheiro não são casal. São amigos. E de vez em quando transam. Vamos falar de conversa de adulto. E aí você senta numa mesa de amigas e de homens que o assunto é sexualidade, é um tabu. Porque aquele que muito fala, pouco faz. E aquele que faz, não fala. Porque ele não precisa mostrar para os outros na mesa dos homens. E na mesa das mulheres. Ai, tive que dar para o meu marido ontem. Gente, ó o luto. Ó o sofrimento. Você perdeu o amor. É luto. Você vive o luto no teu casamento todos os dias. Quando você tem que se submeter a ser mulher do seu marido. Seja a pessoa que você nasceu para ser. Perdoe-se. Para que você não sofra. Para que você não adoeça. O processo de luto por antecipação, ele é por um cliente que você tinha há anos que você perdeu. E você está vendo que o teu cliente está indo e você não consegue mudar a situação. Porque um problema pequeno que você resolveu, que não resolveu para ele. A vida é feita de momentos e de oportunidades. Esta é a oportunidade para você viver em paz. Nós estamos no nosso 21º dia falando sobre a perda, sobre o luto. Gente, fazem 21 dias hoje que a minha irmã partiu desta vida. E eu me pergunto, Lenice, o que mudou para você? O que mudou? A vida continua. As contas continuam vencendo. As coisas continuam iguais. Só acabou para quem foi. Para quem fica, resta juntar as cinzas e reconstruir uma nova fênix que surge das cinzas, da flor de lótus e das profundezas da dor, da lama, produz uma bela flor. Olha só que frase linda. Das profundezas da dor, ela constrói, ela forma uma linda flor. E você? O que tem feito da sua dor? Se queixado, reclamado, sendo vítima, deixando de viver?
Vamos falar do luto, gente. Das pessoas que sofrem e que não vivem. Tem muita gente que está existindo apenas no planeta. Talvez bem do seu lado. Talvez você seja uma dessas pessoas que está apenas existindo. Suas 24 horas têm sido iguais todos os dias. Na mesma vibração, na mesma sintonia de rádio. É isso que você quer para você? Viver o luto por antecipação é um processo onde você sofre todos os dias antes da perda, antes da separação e antes do pedido de demissão. Para um funcionário que trabalha anos numa empresa, ele também sofre o luto por antecipação, porque ele não pede a demissão da noite para o dia. É um casamento de um trabalho que a pessoa ficou anos na mesma função e de repente ela vê uma nova oportunidade e ela não tem coragem. Mas ela sabe que a nova oportunidade vai ser melhor e ela sofre o luto por antecipação até a coragem de dizer para a pessoa responsável que ela está se desligando da empresa. Luto por antecipação em um relacionamento é doloroso. Para quem já passou sabe. Em um relacionamento que acaba, uma das partes sempre vai sair mais ferida. E todo mundo pensa que é quem ficou no casamento. Nem sempre. Nem sempre. A menos que seja uma pessoa que já arrumou outro relacionamento, já está vivendo uma vida feliz e só chega para a pessoa e diz, tô indo embora. E ela nem percebeu, mas isso são raros os casos. Porque hoje as separações elas não estão mais acontecendo por traição. A separação estão acontecendo por falta de diálogo e de comunicação. Não é porque existe outra pessoa envolvida. É porque o casal realmente não cresceu juntos. Porque eram dois amigos que moravam na mesma casa, dividiam a mesma cama e de repente eles percebem que não dá mais. E que cada um tem que seguir o seu caminho. Porque onde existe casamento não existe separação. Só existe separação onde duas pessoas dividem o mesmo teto. Mas que nunca foi um casamento. Foi apenas uma paixão. Gente boa, preciso encerrar a live. Hoje começamos um pouco mais tarde, porque estava sem luz e estava sem internet. Então, gratidão a você que nos acompanhou, que nos acompanha nessa jornada. Sou muito feliz e grata por poder compartilhar com vocês essa experiência de viver um luto sem sofrimento. Este é um teste, porque a gente só pode falar daquilo que a gente experiencia. E a gente está experienciando um processo de luto, pós-luto por antecipação, né? Quando há o luto de antecipação, você consegue viver o luto sem sofrimento, com mais leveza, e compartilhar com você que é possível sim, você viver uma vida mais leve. Depende de com que olhos você olha, e depende de como você decide que a sua vida seja a partir de agora. Gratidão por você participar dessa nossa era, por você estar nos acompanhando, por você chegar aqui pela primeira vez. E se você acredita que esta live possa ajudar relacionamentos a não se dissolverem, pessoas que passaram por processo de luto ou que estão passando por um luto por antecipação, e que faça a pergunta no final, realmente é isso que eu quero? Em um casamento onde está se separando e você está vivendo luto por antecipação, se pergunte, o que vai ser depois? Ruim com sem pode ser pior. Então comece a se comunicar, a dialogar e se perguntar, eu ainda amo essa pessoa? Como será a minha vida quando esta pessoa estiver com outra? E se ainda existe amor, existe esperança. Reconstrua um relacionamento dos seus sonhos. Faça a sua vida ser melhor, porque a única pessoa responsável para tornar a sua vida melhor é você. A única pessoa capaz de se perdoar é você. A única pessoa capaz de se amar é você. E a única pessoa capaz de fazer as melhores escolhas para a sua vida também é você. Então, se você acredita que alguma pessoa possa precisar desta mensagem, e para você que nos acompanha, mensagem de hoje, entregue, venha até mim. Compartilhe com mais pessoas que precisam viver a vida com mais leveza e que merecem viver a paz da alma enquanto estiverem vivas, enquanto tiverem vida no seu corpo, para que você também viva a paz da sua alma. Compartilhe, deixe o seu coraçãozinho, deixe a sua mensagem, deixe o seu comentário abaixo desta live, o que esse processo tem ajudado você a se conhecer, a se entender, porque a vida depende
de quanto você olhar para você. E quando você entregar para o universo a mensagem, quando você escreve nos comentários, você está enviando para o universo uma mensagem do que você está sentindo, do que você está pronto para receber. Então, gratidão, mais uma vez, por você estar conosco. Agnes, bom dia, mas já estamos encerrando e a live vai ficar salva. Bye, bye para você que nos acompanhou, que chegou e que partiu junto com a gente nessa live aí. Gratidão, beijos de luz.